diácono Reginel, queridas consagradas, filhos e irmãos no sacramento do batismo aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. Hoje, iniciando o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos a Semana Santa, a grande semana, a Semana Maior. E para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, iniciando esta semana, também abençoando este pátio, fruto do trabalho, do empenho, da colaboração de tantas pessoas, mostrando que a comunidade também procura, através das obras externas, construir a igreja viva com a nossa participação, com o nosso empenho, com a nossa colaboração e com a nossa oração. E hoje, iniciando o domingo de Ramos e da Paixão, paixão que neste ano foi contada para nós pelo evangelista São Marcos. E a proclamação da paixão é um convite para estarmos em comunhão com o mistério de Jesus crucificado, morto, sepultado, que entra em Jerusalém revelando a sua realeza e testemunhando que o seu reino não vem pela força das armas, mas com a força da humildade e com a autoridade do amor. Amor que doa a sua vida em oferenda ao Pai e a serviço dos irmãos. E as duas leituras que ouvimos nos introduziram no mistério da paixão. Na primeira leitura, o profeta Isaías fala do servo de Deus. Hoje é proclamado o terceiro canto do servo, amanhã o primeiro, terça-feira o segundo, depois, na sexta-feira, o último canto, na quarta-feira o terceiro e na sexta-feira o quarto canto do servo de Deus. Uma figura misteriosa e impressionante pela sua semelhança com os sofrimentos de Jesus. Este servo escolhido por Deus é grande pela sua obediência, tornando-se modelo de consolação para o povo que sofre e vive na opressão. O servo de Deus traz sobre si o sofrimento do povo. Ele participa das suas dores e assim revela através da sua vida que Deus ama o seu povo sofrido, que Ele nos ama e sofre conosco. Deus envia o seu servo não porque quer vê-lo sofrer, mas para que o servo seja um sinal vivo do rosto misericordioso e solidário do Pai. O Deus que sofre o que o povo sofre, com o homem que sofre, com a humanidade que sofre. Deus participa do nosso sofrimento. E na segunda leitura, neste hino maravilhoso de São Paulo, talvez um dos textos mais bonitos do apóstolo, contemplamos o mistério da paixão de Jesus, que começa pelo seu esvaziamento, assumindo a nossa condição humana. Ele, o Filho de Deus, ao assumir a nossa humanidade, sofreu toda a humilhação e injustiça, mas foi obediente, obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. E no mistério da paixão, certamente alguns ou muitos que aclamaram Jesus, Hosana ao filho de Davi, também se puseram a gritar diante da pergunta de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Vemos isso também hoje em nossos dias, mas não pensemos somente nos outros. Nós mesmos também podemos ser imagens desta inconstância. Num determinado, aclamamos Jesus como nosso Rei e Salvador, o acolhemos como Senhor, e em outras situações o recusamos ou renegamos.
E a Semana Santa é esse momento forte de conversão, como conclusão da Quaresma, hora de escutar o chamado do Evangelho, hora de buscar uma maior coerência em nossas vidas para escolher Jesus e não Barrabás. E neste tempo em que o Senhor nos chama à fraternidade e à amizade social através da campanha da fraternidade, é hora de sermos solidários, como Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz, corajosos como Maria e com as mulheres de Jerusalém. Vamos acompanhar os passos de Jesus, vamos caminhar com Jesus sofredor nesta Semana Santa, especialmente em comunhão com tantos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa das guerras, da violência, das agressividades e desigualdades, mas também aqueles que perderam seus familiares nestes dias, que perderam suas casas devido às chuvas que estão acontecendo, perto ou longe de nós. Vamos comungar com Jesus sofredor hoje, com a oração solidária e a ajuda concreta e fraterna, segundo as nossas possibilidades, para esses nossos irmãos sofridos. Colaboremos também com a coleta da campanha da fraternidade, que é realizada neste final de semana em todas as igrejas do Brasil, conscientes de que 60% do valor dessa coleta permanece em nossa arquidiocese para as obras sociais e 40% desse valor é enviado para a CNBB nos projetos em favor das igrejas mais pobres, de comunidades mais necessitadas. Tudo isso é comungar com o coração de Cristo sofredor, que ainda sofre nos dias de hoje, que ainda vive o mistério da sua paixão nos dias de hoje. Que todos tenham uma abençoada e santa semana e que possamos também recordar de todos aqueles irmãos e irmãs que hoje continuam a paixão de Cristo. Podemos encerrar cantando um refrão que acredito que é conhecido e diz: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.